volume 21. Capítulo 5. O que está impedindo você? Eu evitei que o choque que senti ao ver Zenith Claire transparecesse em meu rosto, eu acho. Não tinha certeza se conseguiria vencer esse impasse ou se tudo acabaria bem. A única coisa que eu podia controlar era eu, e eu faria o que pudesse. Levei apenas um segundo para fazer uma simulação mental de como tirar Zenith de lá. Eu não podia usar um círculo de teletransporte na frente de tantas pessoas, mas tinha uma boa ideia das capacidades dos Cavaleiros do Templo. Eu não sabia qual era a força dos Cavaleiros do Templo alinhados atrás do Papa, mas se a criança abençoada estivesse dizendo a verdade, eles não seriam mais fortes do que os Guardiões de Anastácia. Eu poderia pegar a Zenith. Só de saber disso, eu já tinha alcançado um de meus objetivos. Eu pegaria Zenith Cliff, depois pegaria Aisha e Giese. Depois, iríamos embora. Eu estava preocupado que Aisha e Giese estivessem presos em algum lugar, mas eu poderia descobrir se e onde com um desses caras. Com esse plano em mente, acompanhei a criança até sua cadeira e fiquei ao seu lado. Segurei seus braços com firmeza. Antes de me sentar na poltrona ao lado da dela, eu disse: estou muito feliz por vocês estarem todos aqui. Isso fará com que tudo corra mais rápido. Eu estava perfeitamente calmo, as palavras saíam facilmente de minha língua. Fazia tempo que eu não me sentia como eu mesmo. Acredito que esta seja a primeira vez que alguns de nós nos encontramos, continuei. Eu represento o Deus Dragão Orsted e vim aqui para aprofundar seus laços de amizade com a Igreja de Melis. O título de Deus Dragão causou um arrepio de inquietação em toda a mesa. Ninguém aqui havia conhecido Orsted pessoalmente, e eu duvidava seriamente que algum deles soubesse de seus objetivos. O que estávamos enfrentando? Possivelmente, alguns deles nem sequer tinham ouvido falar dos 7 grandes poderes. Mas todos conheciam o título Deus Dragão. Ele geralmente era encontrado ao lado de outro título, Deus Demônio. Devido a circunstâncias infelizes, continuei, atualmente tenho a vida da criança abençoada em minhas mãos. Apontei para ela e concentrei minha magia para criar uma chama do tamanho de um isqueiro na ponta do meu dedo. A tensão na sala aumentou. Não sei dizer o quanto lamento que isso tenha chegado a esse ponto. Fazer reféns é desonrar o nome de um ser superlativo como o Sr. Orsted. Infelizmente, foi uma medida necessária para facilitar essas negociações, e para garantir minha própria segurança e a de meus subordinados. Espero que todos entendam. Um superlativo, ser. Minha língua fugiu de mim. Eu não estava tentando ser engraçado, prometo. Tossi e depois continuei. Por quê? Disse eu, olhando ao redor da mesa, esse atentado foi feito contra a minha vida. Porque fui forçado a envergonhar o nome do meu mestre. Meus olhos se voltaram para Claire. Ela estava franzindo a testa. Alguém aqui poderia me explicar? Se nenhuma explicação for dada, eu, juntamente com o Deus Dragão Orsted e todos os seus seguidores, não teremos escolha a não ser abrir hostilidades com a Igreja de Melis. Essa não era uma ameaça vazia. Se o Hitogami tinha os principais membros da Igreja de Melis em seu bolso, então era um desenvolvimento em potencial que eu tinha que considerar. A sala ficou em silêncio. Nenhuma pessoa mordeu a isca. Nenhum grito de vamos lá, então. Será que todos eles ficaram assustados com a briga de hoje cedo? Ou eu disse algo estranho de novo? Bem, no mínimo, eu tinha deixado claro que estava irritado. Lord Rudeus, eu sei que você está com raiva. A resposta veio do fundo da sala. Ele se sentou de frente para mim, com Cliff ao seu lado. Papa Harry Grimor. O cara mais importante aqui. No entanto, como o senhor mesmo reconhece, ele continuou, não conhece muitos dos que estão aqui reunidos hoje. Posso lhe apresentar todos? Como não responde, ele acrescentou, não tomarei muito de seu tempo. Tentei descobrir qual era o objetivo dele. Por que ele faria apresentações? Para ganhar tempo. Seu pessoal estava capturando Aisha enquanto conversávamos. Mas não havia muitas pessoas aqui.
Não custava nada saber um pouco mais sobre os outros. É importante, ao fazer exigências, fazer tudo na ordem certa. As pessoas só ouvirão se você as condicionar adequadamente. Se tudo que você fizer for tagarelar sobre o que quer quando elas não estiverem prontas para ouvir, nada passará. É claro? Eu não deveria ter apressado as coisas. Obrigado. Cliff, por gentileza. Sim, Sua Santidade, disse Cliff, levantando-se. Bom dia a todos. Eu sou o Padre Cliff Grimore. Sua Santidade, o Papa Harry Grimore, é meu avô. Ele deu um passo para trás da mesa. Aparentemente, Cliff seria o nosso mestre de cerimônias. Posso pedir-lhe que comece, Cardeal LeBlanc, disse ele. O homem cujas vestes rivalizavam com as do Papa se levantou. Seu rosto era, em uma palavra, gordo. Era perfeitamente redondo, como um certo aliado da justiça com cara de pão. Ele também era o chefe dos expulsores de demônios. Sou o Cardeal LeBlanc Macfarlane, disse ele. Eu supervisiono os cavaleiros do templo e ajudo o Santo Padre. Em outras palavras, ele era efetivamente o número 2 em toda a igreja de Milis. Certo, o trabalho do cardeal era aconselhar o Papa. Um pouco como o primeiro-ministro em uma monarquia. O Papa e seu relacionamento com os cardeais da igreja de Milis não eram exatamente como os da religião que eu conhecia. No entanto, eu sabia que esse Papa e esse cardeal estavam definitivamente trabalhando um contra o outro. Ele está de olho em se tornar o próximo Papa. Eu me pergunto se eles realizam eleições a cada poucos anos ou algo assim. Enquanto eu pensava nisso, o cardeal se sentou. Então, por apresentação ele literalmente quis dizer apenas nome e profissão. Sir Belémonde, Cliff chamou. Um homem de armadura branca sentado ao lado de LeBlanc se levantou. Seu rosto tinha cicatrizes e ele tinha apenas um olho. Ele aparentava ter cerca de 40 anos. A armadura branca significava que ele era um cavaleiro da catedral. Cara, ele tinha uma aparência sombria. Pelo que eu me lembrava, os cavaleiros da catedral eram como os paladinos de Milis. Ele deve estar irritado por eu ter causado o caos em sua cidade. Eu sou Belémonde Nashvennick, vice-comandante da Companhia das Flechas dos Cavaleiros da Catedral, disse ele, de forma brusca, e depois se sentou novamente. Não ouvi esse nome em algum lugar antes. Ele continuou me olhando fixamente, mas não fez nenhum comentário. Talvez seu rosto tenha me lembrado de alguém. Como Orsted, ou Ruigerd. Ah, agora eu me lembrei. Aquele cavaleiro que Ruigerd conhecia tinha um nome parecido. Sim, Galgard Nashvennick. Gas, para abreviar. Eu conheci um Galgard Nashvennick. Sou seu filho, respondeu ele. Ele é um homem que eu tive o prazer de conhecer. Interessante. Seu pai era um cavaleiro missionário, mas era aceitável que ele se unisse a uma ordem diferente. Bem, ele chegou a vice-comandante, então acho que não falhou em seus deveres filiais. Sir Railbard, continuou o Papa. Em seguida, vieram mais 2 cavaleiros de armadura branca. Eu não os conhecia, mas eles se apresentaram como capitães seniores da Companhia das Flechas. Essas companhias eram uma espécie de unidade militar. O capitão sênior era o segundo posto mais importante depois do comandante, do vice-comandante e do líder da companhia. Lord Carlyle. Pode me dispensar, Rudeus e eu conversamos antes, disse Carlyle Latria, recusando-se a se apresentar. Fiquei pensando se isso era permitido, mas depois percebi que o Papa também não havia se apresentado. Claire provavelmente também não se apresentaria. As apresentações continuaram. Havia um arcebispo e o líder da Companhia de Escudos dos Cavaleiros do Templo. Decidi me lembrar de seus nomes, por via das dúvidas. Talvez nunca fosse importante, mas não havia mal nenhum em saber. Em momentos como esse, eu gostaria que pudéssemos trocar cartões de visita. Lady Claire. Ela havia sido chamada. O que ela estava fazendo aqui no meio de todas essas pessoas importantes? Ela era algum tipo de testemunha. Talvez tenha sido ela quem espalhou o falso boato sobre eu ter sequestrado criança abençoada.
E por que ela havia trazido a Zenith? Parte de mim queria exigir respostas imediatamente, mas tive a sensação de que uma explicação estava chegando. Melhor ser paciente por enquanto. Sou Claire Latria, esposa do Conde Carlyle Latria, e esta é minha filha, Zenith. Por favor, perdoe seu comportamento. Receio que ela não esteja bem, disse Claire com simplicidade. Depois se sentou. Pareciam ser todos os presentes. Os guardas não haviam se apresentado, mas isso provavelmente significava que eles não tinham voz nessa mesa. Muito bem, disse o Papa. Agora que o Senhor Rudeus está conosco, gostaria de saber o que aconteceu. Nossa discussão começou. Antes de tudo, Rudeus, gostaria de estabelecer claramente o contexto de tudo isso. Você se importa? Pela escolha de palavras do Papa, imaginei que ele mesmo tivesse ficado sabendo do que havia acontecido há pouco tempo. Não há objeções aqui. Eu gostaria de ouvi-la. Várias horas haviam se passado desde a luta. O fato de o cardeal e as pessoas importantes de cada ordem de cavaleiros estarem reunidas aqui parecia um pouco suspeito, mas a ausência dos comandantes da ordem amenizava um pouco isso. Parecia mais que, ao ouvirem sobre o sequestro da criança abençoada, eles haviam reunido as pessoas mais importantes que tinham em mãos. Embora tenha me parecido um pouco estranho ver os cavaleiros do templo, que estavam no meio de tudo isso, parados aqui. Muito bem, por onde devemos começar? Disse o Papa. Perdoe-me, ouvi os detalhes apenas alguns momentos antes. Ainda não tive tempo de processá-los. Ele esfregou a testa. Um homem levantou a mão. Era Sir Belemond. Beth, se eu me lembrava bem. Acredito que temos o mínimo de informações aqui. Viemos a pedido do cardeal. Nossas ordens eram para voltar com o cadáver do homem que tentou matar a criança abençoada e trazer ruína ao país. Como eu sabia de Zanoba, uma criança abençoada era um importante patrimônio nacional. Seu sequestro era motivo suficiente para invocar a ruína nacional. Embora a igreja cuidasse dessa criança abençoada, tornando a sua propriedade particular, sua perda ainda seria um golpe para toda a nação. O suficiente para que essa convocação não pudesse ser ignorada. Ao chegarmos, no entanto, encontramos seus guardas inconscientes e a criança abençoada desaparecida. Agora, o próprio sequestrador está aqui, furioso e se declarando inocente, continuou Beth. Ele lançou um olhar para o cardeal. Como a convocação que recebemos está em desacordo com a realidade, gostaria de declarar nossa neutralidade nesses procedimentos. Ele se sentou. O Papa sorriu amplamente, depois se virou para olhar para o cardeal. Vossa Eminência, posso pedir-lhe que explique por que decidiu fazer essa convocação? Por favor, fique de frente para o Senhor Rudeus quando responder. Parece que esse era o trabalho sujo do cardeal, pensei. O cardeal se levantou com um sorriso gentil e disse: recebi uma denúncia da Casa Latria. A mensagem dizia que alguém havia sido ouvido na rua fazendo declarações preocupantes sobre o sequestro da criança abençoada. A Casa Latria, ouvida na rua. Alguém poderia ter me seguido até em casa depois de minha segunda visita à casa de Claire. Eu não havia notado nada, mas fiz uma cena antes de sair. Ela pode ter enviado alguém para ficar de olho em mim, para garantir que eu não tentasse fazer algo. Suponho que eu tenha falado sobre o sequestro da criança abençoada às claras. Qualquer um poderia ter nos ouvido. Poderia facilmente ter chegado aos ouvidos de um servo dos Latria por mera coincidência. As paredes têm ouvidos, como dizem, ou, nesse caso, as ruas. Nenhum lugar era seguro. Quando investiguei a identidade do orador, continuou o cardeal, descobri que se tratava de Rudeus Greyrat. O subordinado que enviei para investigar afirmou que Rudeus estava abusando de seu relacionamento com Therese para se aproximar da criança abençoada. De acordo com o cardeal, ele não costumava dar muita credibilidade aos rumores. As brincadeiras de beira de estrada não eram fora do comum e os cavaleiros do templo não tinham tempo para ir atrás de cada comentário desagradável que ouviam na rua.
Mas eu tinha demônios entre os meus amigos mais próximos e era próximo do neto de um papa que pressionava por aceitação para os demônios. Além disso, eu também havia cortado meus laços com os latrias. Eu era uma figura bastante suspeita, com certeza. Então, logo depois de brigar com os latrias, fui direto para a criança abençoada. O fato de que distrair os guardas da criança abençoada para que eu pudesse sequestrá-la e assassiná-la estava claramente dentro de minhas capacidades foi o fator decisivo. Eu tinha tanto a capacidade quanto o motivo. Decidi agir contra ele primeiro, concluiu o cardeal. Entendo. Mas, cardeal, isso não condiz com o testemunho dos cavaleiros da catedral. Há uma diferença significativa entre sequestro e assassinato. Imagino que o mensageiro que enviei tenha se empolgado um pouco ao transmitir a mensagem, respondeu o cardeal. Seu rosto estava tranquilo, mas os últimos fatos me disseram tudo o que eu precisava saber sobre suas intenções. Ele queria me incriminar por tentativa de assassinato da criança abençoada e depois fazer parecer que o Papa estava me orientando nos bastidores. Foi uma pena para ele. Seus preciosos cavaleiros do templo foram nocauteados e agora todos podiam ver que eu não queria matar um único deles, muito menos a criança abençoada. Muito bem. Antes de falarmos com você, Sir Carlyle, o Papa continuou, vamos ouvir Rudeus. O que você acha? Fiquei em silêncio por um momento, surpreso com a pergunta repentina. Após um segundo de reflexão, percebi que não precisava mentir. Não tinha nada de que me envergonhar. Admito que deixei minha boca correr comigo e levantei a ideia de sequestrar a criança abençoada, mas isso foi apenas um comentário no calor do momento. Meus companheiros rejeitaram imediatamente a ideia, e ela nunca foi a lugar algum. Então, por que você procurou a criança abençoada? Busquei o apoio de minha tia Therese para resolver um desentendimento familiar com os latrias. Sei que pode ter parecido que a criança abençoada era meu alvo. Ah! Mas se isso é verdade, como é que agora você tem a criança abençoada como refém? A voz do Papa era amigável, embora suas perguntas parecessem um interrogatório. Era uma voz que dizia, não se preocupe, apenas diga a verdade e tudo ficará bem. Como eu disse antes, responde, tomei um refém importante para garantir minha própria segurança. Somente depois que a criança abençoada me deu seu consentimento, é claro? Isso é verdade? Perguntou o Papa. É sim, respondeu a criança abençoada. Eu só precisava olhar nos olhos de Rudeus para ver que ele não tinha culpa. Ela olhou ao redor da mesa, e o Papa e o cardeal casualmente desviaram os olhos. Deve ser difícil ter tanta culpa para encobrir, pensei. Se esse é o caso, por que você nocauteou os cavaleiros do templo? Certamente vocês poderiam ter resolvido isso com palavras, perguntou o Papa. Fui preso em uma barreira sem aviso prévio e submetido a um julgamento ridículo, enquanto todos os meus protestos não eram ouvidos. Eles me disseram que iriam cortar meus braços. Não havia motivo para não resistir, respondi. Embora eu ache que não precisava nocautear todos eles. Deixar Therese em pé e argumentar com ela poderia ter sido a atitude mais inteligente. Se Therese estivesse lá quando a criança abençoada saiu e me visse sem fazer nada, ela poderia ter escutado. Não, isso foi estúpido. Eu não tinha a menor ideia de que a criança abençoada apareceria, e as vibrações lá atrás não me fizeram sentir como se fôssemos resolver algo com palavras. Um julgamento em que o veredicto já estava decidido. Eu também havia experimentado algo assim em minha vida passada. Entendo. Bem, então, disse o Papa. Ele estava lentamente se preparando para abordar o cerne da questão. Do que se trata, então, esse desentendimento familiar? Vi Claire se contorcer, e algo sombrio surgiu dentro de mim. A lembrança de seu narcisismo mesquinho passou em minha mente. Eu podia tolerar qualquer coisa que ela fizesse comigo. O que eu não podia tolerar era o que ela dizia para Aisha. O que ela disse a Zenith. Ela também tinha sido horrível com Giese. Minha mãe, aquela mulher, foi raptada pela condessa e mantida longe de mim, eu disse.
Enquanto falava, minha frustração aumentava. Ela pretende forçar minha mãe, que nem consegue falar, a se casar com um homem desconhecido, sem levar em conta os desejos de minha mãe. Ela pretende até mesmo forçá-la a ter filhos. Minha voz se tornou áspera. Quando me opus, a condessa usou meios covardes para sequestrar minha mãe. Depois, quando fui até ela exigindo respostas, ela fingiu ignorar todo o caso. Todos na mesa pareciam horrorizados. Teresa e os outros cavaleiros do templo pegaram suas espadas, com os rostos sômbrios. A criança abençoada franziu ligeiramente a testa. Parecia que eu tinha levado a melhor aqui. Isso é tudo que tenho a dizer, concluí. Não consegui dizer mais nada, então deixei para lá. Eu havia transmitido minha raiva. Todos estavam olhando para os Latrias. Carlyle e Claire. Os dois estavam olhando para Zenith com pena em seus olhos. Zenith, por sua vez, olhava fixamente para o teto. Muito bem, Lord Carlyle, Lady Claire. Tudo que acabamos de ouvir parece colocar a culpa por esse caso em seus pés. O que vocês têm a dizer em sua defesa? Perguntou o Papa. Os dois trocaram um olhar fugaz. O que eles estavam planejando? Não tive a sensação de que o cardeal, pelo menos, fosse socorrê-los. Minha esposa agiu por iniciativa própria. Não sei nada sobre isso, disse Carlyle. Ele a havia jogado aos lobos. Sua própria esposa. Mas talvez isso não fosse tão insano assim. Se Claire realmente era assim o tempo todo, e Carlyle estava cada vez mais farto dela, talvez ele tenha decidido que aquele era o momento de deixá-la. Eu sabia que, por mais caos que Eris causasse com suas explosões, eu nunca faria isso com ela. Eu não estava prestes a afirmar que, depois de anos de casamento, era absolutamente impensável que eu me cansasse das qualidades mais irritantes de qualquer uma de minhas esposas, mas eu sabia que nunca as abandonaria ou as deixaria. Eu nunca teria me casado se não acreditasse nisso. Ver o Carlyle fazer isso me incomodou um pouco. Lembrei-me de algo que Cliff havia dito há muito tempo. Em Milis, quando um casamento era arranjado, a família da noiva fornecia o dote. Em troca, o noivo jurava proteger a casa da noiva com a própria vida. A definição de casa nessas circunstâncias não era muito clara, mas, mesmo assim, eu não conseguia acreditar que Carlyle fosse realmente abandonar Claire aqui. Eu sou o chefe da família e, portanto, devo assumir toda a responsabilidade. Quero deixar claro, entretanto, que essa não foi uma decisão tomada por toda a família Latria, disse ele. Esse pequeno adendo é como você mostra que tem consciência, não é? Estou vendo. Lady Claire, o que você acha? Disse o Papa. Claire não respondeu. Sua boca estava fechada em uma linha dura. Parecia uma criança emburrada. O silêncio será considerado como uma admissão de culpa, disse o Papa, olhando ao redor da mesa. Então, sem esperar que alguém falasse, ele continuou. Nesse caso, consideramos Lady Claire responsável por esse caso, juntamente com Sir Carlyle como seu colaborador. Lady Claire deverá ser punida, e Sir Carlyle deverá assumir a responsabilidade por suas ações. Há alguma objeção? Algo estava errado, isso era muito fácil. Tínhamos perdido algo crucial. Era como se estivéssemos apenas fazendo os movimentos para chegar a uma conclusão precipitada. Sem objeções. O primeiro a responder foi o cardeal. Sem objeções, repetiram os outros, acenando com a cabeça. O rosto de Claire estava cinza, mas ela manteve a compostura. Ela não vai dizer nada? Sem desculpas? Eu pensei. Mas, de qualquer forma, suas desculpas sem sentido só me deixariam doente. Eu estava feliz desde que Zenith voltasse para casa comigo. Depois disso, eu nunca mais chegaria perto dos Latrias. Também não deixaria Zenith, Aisha ou Norrin se aproximarem deles. Estava tudo acabado. Você está satisfeito com isso, Rudeus? Perguntou-me o Papa. Não era nossa intenção que as coisas acontecessem dessa forma. Nunca tivemos a intenção de ofendê-lo, nem de provocar a inimizade de Sir Orsted.
Espero que possamos continuar amigos. Ele ainda estava sorrindo aquele sorriso amigável. Olhei para o cardeal. Ele manteve seu próprio sorriso, mas quando nossos olhos se encontraram, ele engoliu e viu que estava suando. Naturalmente, queremos evitar conflitos com Sr. Orsted. Não sei como ele previu a ressurreição de Laplace, mas não rejeitarei nenhum aliado nessa luta. Teremos que considerar seriamente essa proposta para permitir a venda dessas figuras demoníacas em uma data posterior. No decorrer dessa última troca de mensagens, percebi as linhas gerais do que estava acontecendo. Quem estava por trás da acusação de sequestro e de todo o resto era o Papa. Eu tinha quase certeza de que o vazamento veio de seus agentes. Ele havia roubado o nome dos Latria para que o cardeal fosse provocado a atentar contra a minha vida. Ou isso, ou ele tinha um agente na casa dos Latria e a informação veio de lá, mas os detalhes não importavam. Ele não poderia ter certeza de que o cardeal agiria. No entanto, do ponto de vista do cardeal, eu era um problema definitivo, um seguidor do deus dragão que havia aparecido como amigo do neto do Papa. Eu havia causado problemas para os Latrias, que pertenciam à facção do cardeal, e essa briga familiar serviu de disfarce para eu me aproximar da criança abençoada. Para ele, eu provavelmente parecia um assassino enviado pelo Papa. Não se pode culpá-lo por achar que tinha de me matar. Será que ele havia enviado apenas alguns cavaleiros do templo porque me subestimou ou porque já havia previsto isso e queria estar preparado? O Papa sabia que eu não ia matar a criança abençoada ou não se importava com isso. Se eu tivesse morrido nas mãos dos cavaleiros do templo, bem, não haveria perda para ele. Eu era amigo de Cliff, mas não fazia parte de seu pessoal. Durante todo esse tempo, ele não fez nenhum de seus trabalhos sujos diretamente, nem ordenou que eu realizasse o sequestro. Ele estava confiante de que conseguiria passar até mesmo por uma inquisição com a criança abençoada e, se tudo mais falhasse, ele poderia colocar a culpa em Cliff. Além disso, mesmo que Orsted aparecesse mais tarde, ele poderia alegar que tinha sido pego em uma armadilha dos expulsores de demônios. Talvez ele até usasse isso como uma oportunidade para reparar as relações com Orsted. E agora esta conclusão. No final, os Latrias levaram a culpa por todo o caso. Eu apostaria dinheiro que nem o Papa nem o cardeal se importaram em saber quem seria o alvo de tudo isso. A única razão pela qual o bode expiatório acabou sendo a Claire foi porque eu estava com raiva dela. Tudo que eu queria era me vingar dela. O Papa podia declarar vitória, sabendo que tinha dado um golpe nos cardinalistas por meio dos Latrias. A facção do cardeal era a única perdedora aqui. Eu me senti como se tivesse sido enganado, mas sabe de uma coisa? Eu ia recuperar Zenith e me vingar de Claire. Nesse ritmo, eu também teria a empresa de mercenários funcionando em breve. Eu não tinha nenhum motivo para me opor. Parece bom para mim, eu disse. Muito bem. O precedente determina que Claire Latria seja condenada a 10 anos de prisão por incitar o caos nacional. Uau, que barulho estranho. Você se opõe, Rudeus. Você disse 10 anos. Eu fiz isso. Claire Latria sequestrou um membro da família de um associado do deus dragão. Suas ações também levaram a um ataque à criança abençoada. Mas, quero dizer, tudo bem, sim, mas seu comportamento insultou indivíduos poderosos e incitou o caos. Se você não fosse um homem de bom coração, a criança abençoada provavelmente já estaria morta. 10 anos é uma pena misericordiosa quando você a considera sob esse prisma. Quero dizer, de verdade. Mas tudo bem, talvez isso seja justo. Isso explodiu o suficiente para que todos os figurões acabassem se reunindo aqui para resolver o problema. Claire provavelmente não seria a única a sofrer com isso, mas ainda assim, 10 anos de prisão. Isso era muito tempo. 10 anos atrás, eu mal tinha acabado de terminar com a Iris. Um tempo realmente longo. Mas eu não podia fazer muito a respeito. Foi a Claire quem decidiu fazer jogo sujo. Tudo isso começou porque ela havia sequestrado a Zenith. Quando eu não disse nada, o Papa disse:
Nenhuma objeção. Ótimo. Então este tribunal provisório, presidido por pelo menos 3 bispos e 3 capitães seniores, considera Lady Claire Latria culpada de incitar o caos público e recomenda 10 anos de prisão. Deixarei que você, Sir Carlyle, providencie um julgamento formal para ela. Sem objeções. Sem objeções. O cardeal, o arcebispo e os cavaleiros entoaram solenemente sua concordância. Bom. Sir Bellemonde, como nossa parte neutra, solicito que leve os Latria sob custódia. Assim que uma sentença formal for proferida, o resultado será transmitido aos demais senhores. O Papa olhou para os cavaleiros da catedral e levantou a mão. Besh e 2 outros se levantaram de uma só vez e vieram trotando ao redor da mesa em direção a Carlyle e Claire. Ao passarem por Therese, ela franziu a testa por uma fração de segundo. Um dos cavaleiros puxou um conjunto de algemas e as colocou em Carlyle. Carlyle permitiu que suas mãos fossem amarradas sem dizer uma palavra e depois seguiu o cavaleiro para fora da sala por vontade própria. Claire? Ela não se mexeu. Ela se levantou pela metade, mas todo o seu corpo estava tremendo. Sua expressão não havia mudado, mas seus ombros e pernas estavam tremendo. Tudo bem, Lady Claire. Eu, disse ela, eu. Os cavaleiros da catedral se aproximaram dela. Ela ia ser presa e jogada em uma cela. Isso deixou um gosto um pouco amargo em minha boca, mas também significaria que um dos meus problemas seria resolvido. De repente, meus olhos encontraram os de Cliff. Ele estava olhando para mim, com uma expressão de pânico e confusão. O que estava acontecendo? Quero dizer, com certeza, havia partes disso que eu não gostava. Essa configuração de tribunal arbitrário emitindo uma sentença de 10 anos de prisão, por exemplo. Parecia um pouco vingativo. Mas essas são as regras que seu povo segue, certo? Pensei em como os cavaleiros do templo haviam tentado fazer algo semelhante comigo. Para vocês, essa conclusão é totalmente honesta, certo? Vamos, Lady Claire, disse Besh, aproximando-se lentamente de Claire, como se estivesse tentando não provocá-la. Claire olhou para suas mãos com medo em seus olhos. Parecia que ela queria sair de seu corpo. Urgue. No segundo seguinte, algo se chocou contra Besh. Ele cambaleou para trás, com sua armadura pesada tilintando. Sem perder o ritmo, ele se colocou em uma posição de combate, moveu-se para desembainhar a espada, depois congelou. O que o deteve não foi Claire. Ali, entre Claire e Carlyle, estava Zenith. Ela havia se colocado entre Claire e Besh. Ela estava com os braços estendidos, bloqueando o caminho. Seu rosto ainda estava vazio enquanto ela o encarava, mas a hostilidade estava clara em suas ações. Ela estava protegendo Claire. Eu estava ainda mais perdido do que antes. Porque Zenith protegeria Claire? Foi uma decisão tomada no momento. No entanto, ela já havia reagido ao ambiente antes disso e, sempre que o fazia, era para o bem de sua família. Será que ela estava reagindo automaticamente, protegendo a mãe sem entender o que a mãe estava tentando fazer com ela? Eu tinha que estar perdendo alguma coisa. Eu nunca tinha a resposta certa para esse tipo de situação. Tinha sido exatamente assim com Pax, agora que eu pensava nisso. Eu pensei, se recomponha. Se você pensar com clareza, poderá ver o que perdeu. Não havia tempo, esse era o problema. Besh empurraria Zenith para o lado e levaria Claire embora em segundos. Eu deveria impedi-lo. Será que eu poderia fazer isso sem antes pensar nas consequências? Eu não deveria obter mais informações antes de agir. Pare com isso, por favor. Enquanto eu hesitava, outra voz gritou, fazendo Besh parar. Uma pequena figura passou empurrando para ficar na frente de Zenith. O cara que estava me olhando com reprovação há algum tempo. Era Cliff. Isso não está certo, disse ele, como se fosse proteger Zenith de Besh. Se juntando contra uma mulher idosa, colocar tudo isso nela. São Milis vai nos punir por isso. Como você se atreve?
Um mero padre presume falar em nome de Santo Tomilise e desafiar a justa decisão da igreja, gritou o cardeal. Você acha que essa é a vontade de Santo Tomilise? Um marido desprezando a esposa, enquanto a filha fica sozinha para defender a mãe contra uma multidão que vem para levá-la embora? Que criança! Ela é uma mulher adulta e está fora de si, retrucou o cardeal. A idade não tem nada a ver com isso. Um pai é um pai, e uma criança é uma criança. Disse Cliff, calando-o. Com um olhar de reprovação, o cardeal se voltou para seus próprios servos, os cavaleiros do templo. Uma ordem silenciosa para silenciar o encrenqueiro. Mas quem ele encontrou em seus olhos foi Therese. Cliff também olhou para ela. Capitã Therese Latria da Companhia do Escudo dos Cavaleiros do Templo. Você também não é filho dessa mulher. Santo Tomilise não disse, um cavaleiro não abandona a lealdade, mesmo que esteja enfrentando qualquer tipo de provação. No entanto, às vezes, os laços de amor devem ser mais altos do que os de lealdade. Você não considera sua própria mãe indigna de seu amor? Em todos os anos em que ela a criou, você nunca sentiu amor por ela. Não deve nada a ela. Therese desviou o olhar, com o rosto abatido. Cliff, com sua fúria implacável, lançou seus olhos pela sala. Eles se concentraram em mim. E você, Deus, ele gritou. Seu olhar era, como sempre, inabalável. Ele me atravessou. Era isso que você queria? Nunca pensei que veria você se rebaixar a tomar reféns, e depois entregar sua própria avó e prendê-la em uma cela. Você está feliz com isso? Eu não respondi. O argumento de Cliff foi um pouco equivocado. Eu não tinha levado criança abençoada porque queria. E, obviamente, não tinha sido minha ideia de prender Claire na cadeia. Além disso, o que Claire havia feito estava errado. Isso era um fato. Se você faz algo ruim, bem, há consequências para isso, e você não pode se livrar delas fazendo um grande discurso emocional. Sei que você teve seus desentendimentos com ela. Mas em todas as suas brigas familiares até agora, você as resolveu considerando o ponto de vista do outro. A Norma me contou tudo sobre isso. Depois da maneira horrível como a Norma o tratou, você ainda ficou ao lado dela quando ela se desesperou, sem pensar no passado. Dessa vez, você também tentou resolver as coisas. Consultou seu avô e Therese para tentar chegar a uma solução pacífica. Depois de tudo isso, você pode realmente dizer que está feliz com isso? Certo, então Cliff confundiu algumas coisas. O único motivo pelo qual eu queria uma solução pacífica era para o bem do bando de mercenários e do próprio Cliff. Não era por amor à família. Mas isso era um problema, e Cliff não estava de bom humor, então fiquei em silêncio. Responda-me. Cliff gritou. Deus Greirat, você concorda com isso ou não? Sua resposta decidirá minha opinião sobre seu caráter. Por alguma razão, isso me atingiu com força. Na verdade, doeu. Por que isso aconteceu? Isso dói, pensei, porque até eu não gosto de ver alguém da minha família na cadeia. Mas é a Claire. Não é como se ela me tratasse como família. Claire era diferente. Claire não era minha família. No entanto, algo ainda me incomodava. Eu não conseguia descobrir o que era e, enquanto não descobrisse, não poderia responder a Cliff. Olhe, Cliff. Comecei. Eu lhe darei uma resposta, mas primeiro quero perguntar algo a Claire. Tudo bem? Cliff pareceu surpreso, mas não esperei por uma resposta. Em vez disso, voltei-me para Claire. Havia medo em seus olhos, mas ela encarou o meu olhar sem se intimidar. Por que você tirou minha mãe de mim? Perguntei. Sua expressão não mudou. Para o bem da minha filha e da minha família, respondeu ela sem hesitar. Você realmente achava que casar sua filha no estado em que ela se encontra seria para o bem dela? Dadas as circunstâncias, sim, respondeu ela. Antes que eu percebesse, minhas mãos se fecharam em punhos. Meu maxilar estava cerrado com força. Como a Claire podia ser assim? Ela deve saber que, se dissesse apenas não, eu estava errada, estaria livre da culpa. Fiquei em silêncio,
A mesa inteira olhou para mim com expectativa, como se de repente eu tivesse toda a autoridade. Espere, talvez eu saiba, eu percebi. Ainda estou segurando o braço da criança abençoada. Desde o início, essa nunca foi uma discussão entre iguais. O que é mais importante para você? Sua filha ou sua família? Perguntei. Os dois. Nenhum é mais importante do que o outro, respondeu Claire, hesitante. Isso me irritou. Porque ela não estava tentando me persuadir. Ela sabia que eu era o único com todo o poder na sala. Se eu dissesse que deveríamos perdoá-la, tudo isso desapareceria. Ok, talvez não totalmente, mas ela estaria livre dos 10 anos de prisão, pelo menos. Não é como se alguém tivesse morrido. Podemos nos contentar com outra punição. Vamos lá. Supere-se e diga isso. Peço desculpas. Quando hesitei, Claire bufou. Não precisa sair do seu caminho por mim, disse ela. Nunca lhe pedi que me salvasse. Se eu tiver que ser punida pelo que fiz pelo bem de minha filha, que assim seja. Eu estava sem palavras. Mas que? Você. Que se dane, isso não vai dar em nada. Zenith a defendeu. Cliff havia defendido. Mas agora ela veio com isso. Eu estava acabado. Se isso é tudo que você tem a dizer, acho que estamos. Eu me arrastei quando senti algo bater em meu ombro. Olhando ao redor, vi a criança abençoada. Ela havia me golpeado com a mão que eu não estava segurando. Deus, disse ela. O quê? A criança abençoada não estava mais com seu sorriso sereno de sempre. Em vez disso, seu rosto estava vazio. Em branco, mas de alguma forma, sem nuvens. Como uma santa. Poupe-a, Deus, disse ela. Por quê? Eu não estava caindo nessa. Eu não tinha mais nenhuma intenção de perdoar Claire. Além do mais, ela obviamente não tinha interesse em resolver as coisas. A bruxa velha e estúpida queria ter controle total sobre a filha e se ressentia do neto chato que a atrapalhava. Ela era como uma criança fazendo birra, jogando seus brinquedos de um lado para o outro quando as coisas não saíam do seu jeito. Lady Claire estava realmente pensando apenas em sua filha e em sua família, insistiu a criança abençoada. Boas intenções pavimentam a estrada para o inferno, respondi. Pensar nos outros não significava nada se você não considerasse nenhum outro ponto de vista além do seu. Se você estava decidido a impor o que achava melhor a alguém que não queria, era melhor cuidar da sua vida. Além disso, o que Claire estava impondo era seriamente horrível. Ninguém iria querer isso. Claire também considera que você faz parte dessa família, Deus. Desculpe-me. Tudo isso foi para o seu bem também. Para mim? Então, como tudo isso acontece? Como chegamos até aqui? Eu precisava que ela trabalhasse um pouco mais comigo. Ela não estava fazendo sentido. Por favor, Deus. Confie em mim. Quando olhei em seus olhos, eu soube. Certo, o poder da criança abençoada. Ela podia ver seu passado em seus olhos. Então, isso significava que Claire tinha que ter algum motivo, não que eu tivesse alguma ideia de qual poderia ser. Claire, você poderia esclarecer o que a criança abençoada está dizendo? Porque eu não estou entendendo. Receio que eu também não saiba o que fazer, respondeu ela. Suponho que até mesmo a criança abençoada deve mentir às vezes. Tenho certeza de que nunca fez nada por você. Aqui está. Cliff, criança abençoada, vocês podem tentar encobri-la o quanto quiser, mas não posso recuar depois disso. Eu me sinto um pouco mal com isso. Era hora de pôr um fim a isso. Suspirei. Não posso me reconciliar com ela quando ela não pensa nada de mim. Claire assentiu com a cabeça, com o olhar firme. Cliff olhou para mim com desânimo. A criança abençoada parecia triste. Os olhos de Therese se voltaram para Claire, e Sir Belemond se levantou. Zenith, percebi que Zenith estava bem na minha frente. Um tapa. Sua mão bateu em minha bochecha. O golpe quase não teve força. Provavelmente não deixaria nenhuma marca. O quê?
por alguma razão, porém, doeu. Senti que o local onde ela havia me dado o tapa estava ficando insuportavelmente quente. Nung. De repente, lágrimas rolaram pelo meu rosto. No tempo que levei para perceber o que estava acontecendo, Zenith havia passado por mim. Eu me virei e vi Carlyle. O homem que estava ali acorrentado, observando tudo isso acontecer, e depois foi embora. Como ele estava atrás de mim, eu não conseguia ver seu rosto, mas havia uma mistura de emoções ali, preocupação, medo, arrependimento. Zenith também lhe deu um tapa. Assim como antes, o golpe foi fraco. Depois disso, ela continuou andando, balançando a cada passo. Ninguém a deteve. Nem os cavaleiros da catedral, nem os cavaleiros do templo, ninguém. Era como se o tempo tivesse congelado ao redor dela. Por fim, ela parou na frente de Claire. Levantou a mão, com a palma para fora e pronta para. Não deu um tapa. Ela segurou o rosto de Claire com as duas mãos, inclinando-se para a frente até que seus narizes estivessem quase se tocando, para que ela pudesse olhar nos olhos da mãe. De onde eu estava, não conseguia ver a expressão de Zenith. No entanto, quando Claire olhou para o rosto da filha, o efeito foi dramático. Primeiro, seus olhos se arregalaram. Depois, seus lábios começaram a tremer, seguidos pelas bochechas, pelos ombros e, em seguida, por todo o corpo. O tremor se espalhou até a ponta dos dedos e, como se tivesse sido provocado pelo tremor, seus braços se levantaram e seguraram as mãos de Zenith com força. Ua, ah, ah, ah. O grito que saiu de Claire foi algo entre um soluço e um gemido. Ela levou as mãos de Zenith até o rosto, como se fosse beijá-las, e as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Então, talvez sucumbindo ao tremor, seus joelhos cederam e ela afundou no chão. Oh, disse uma voz vinda de trás de mim no momento em que alguém passou por mim. Era Carlyle. Com as mãos ainda algemadas, ele correu para o lado de Claire. Abaixando-se ao lado dela, ele disse: Claire, minha querida, você precisa parar com isso. Mas Zenith. Claire gemeu, com o rosto coberto de lágrimas. Carlyle se moveu como se quisesse abraçá-la, mas depois se lembrou de que as algemas não o deixariam. Em vez disso, ele colocou as mãos em cima das de Claire, que ainda estavam segurando as de Zenith. Ela está bem. Não precisa se preocupar. Ela está bem, disse Carlyle, depois se levantou. Os soluços de Claire ecoaram pela sala. Carlyle olhou em volta para todos que estavam assistindo e depois disse: Sinto muito. Vou lhes contar tudo. Só peço que não julguem até que tenham me ouvido. Nesse momento, o tempo voltou a avançar. Eu achava que Carlyle não estava se dirigindo a ninguém em particular, mas o Papa, o Cardeal, Cliff, Charbellemonde, Teresa e todos os guardiões de Anastasia se viraram para olhar para mim. A criança abençoada puxou minha manga. Com as duas mãos. Eu havia soltado o braço dela. A brincadeira tinha acabado. Tudo bem, eu disse, depois caí na cadeira. Minha bochecha ardia onde Zenith havia me dado um tapa,